eu venho anotando algumas coisas no meu bloco de notas. Eu acho que cada um que prega aqui provavelmente tem uma forma, né? Um método, um jeito de fazer a sua pregação. Eu, particularmente, eu vou mastigando aquilo ali dentro de mim, vez ou outra eu vou anotando no bloco de notas, e 1 ou 2 dias antes do dia que eu vou pregar, eu realmente sento para organizar aquilo ali, porque aí já está tudo mastigado aqui, é só organizar o esboço. Antigamente eu pregava sem papel, sem nada, mas aí uma vez a Lohane me chamou a atenção, ela me sentou na mesa e falou: cara, você dá muita volta quando está pregando. Foi, eu tenho testemunha, tu falou, não foi, Thales? Me deu um esporro, falou: tá errado isso aí. Tô brincando, ela não falou desse jeito não, mas ela falou brincando, mas eu sabia que era verdade. O coração tá limpo, tá? E eu sentei para anotar, e eu vinha já pensando, e quando a pastora subiu, porque a gente está iniciando os cultos com um louvor, né, direto. Quando a pastora subiu no primeiro dia, ela subiu falando sobre movimento do Espírito, sobre ser livre na presença, sobre se movimentar na presença, sobre deixar que essa presença nos movimente. Aí eu falei: eu acho que o que eu estou pensando em pregar é de Deus mesmo. E aí o Duque veio, falou sobre o Espírito, também falou sobre o movimento do Espírito. Eu falei: tá caminhando bem, apesar dele ter falado algumas coisas que eu tinha anotado. O Alex veio ontem falando sobre o Logos e o Rema. Eu falei: eu acho que a gente está num bom caminho. Graças a Deus que eu estou no 3º dia, então agora é minha vez, ninguém vai mais falar o que eu estou anotando, senão vai dar ruim, daqui a pouco não tem mais nada para pregar. E o Senhor vem falando comigo muito sobre o sobrenatural, sobre buscarmos o sobrenatural. E talvez você apanhe um pouco. Não que eu queira, não estou aqui para bater na igreja não é nem minha função isso, tá? Mas se eu apanhei, talvez você apanhe também. A minha intenção não é essa, mas às vezes a palavra faz isso com a gente. A palavra, ela vai mexendo, porque eu sou somente um porta-voz. O Alex, o pastor Duque, o pastor Humberto, que ainda vai pregar, o pastor Carlos, a gente só transmite a mensagem. Quem faz o movimento dentro de você é o Espírito. E quem deixa o coração aberto para o Espírito entrar e fazer esse movimento é você. É por isso que muita gente entra e sai da igreja, entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Às vezes até pior. Já viu aquela história de que fulano chegou em casa, parece nem que estava na igreja. Chegou brigando, falando, acontecendo. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente pode abrir essa brecha no carro, uma discussão. Olha essa criança linda me olhando, cara. Desconcentra. E é por isso que às vezes muita gente entra e sai do mesmo jeito, porque o Espírito está aqui se movimentando e ele quer se movimentar dentro de você. Mas se você não abrir a porta do teu coração e da tua alma e do teu espírito para ouvir ele falar com você, você vai sair do mesmo jeito. Você vai passar 12 dias dentro da igreja e você vai sair do mesmo jeito. Então, se você apanhar um pouquinho, fica tranquilo, a gente está apanhando junto, tá? Fica em paz, tá tudo bem. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o sobrenatural. Se eu não me engano, eu falei um pouco disso na última vez que eu preguei, sobre ser uma igreja intensa na oração, ser uma igreja intensa na busca pela palavra, ser uma igreja intensa no jejum, ser uma igreja intensa na busca pelo Espírito Santo e seus dons. Às vezes nós, hoje em dia com o celular na mão, a gente vê e ouve muita coisa. E acaba que a gente acha que evangelho e viver... Vou vir para cá para te ajudar, tá? Posição aqui, tá? Para não ficar na frente. Às vezes a gente acha que o evangelho, viver o evangelho é ser somente, ser bonzinho. Eu pago minhas contas em dia, eu não devo nada ao Estado, não tenho gato na minho casa, pago o IPVA do meu carro, eu não estou transgredindo a lei,
Eu paro o carro até para a senhorinha com bolsa atravessar na rua. Eu sou um ser humano muito bom. Beleza, querido? Tranquilão, obrigação sua. Faz parte de ser um ser humano bom e decente. É só o mínimo. Evangelho não é isso, ou não é só isso. E a igreja, eu vejo a igreja de forma geral, normalizando. A palavra está na moda, né? Agora tem isso. De vez em quando as palavras vão entrando e saindo de moda. Normalizar, cancelar, né? Fulano foi cancelado, né? A menina que tinha Alcântara que não tem mais está cancelada no meio gospel. Mas às vezes a gente está... É o caso dela, por exemplo. Tá gravando, né? Tá, deixa quieto. Às vezes a gente normaliza esse evangelho do superficial, esse evangelho sem o sobrenatural. E o Senhor veio ministrando no meu coração sobre a unção que move o sobrenatural. O que é a unção, Daniel? Tem a unção de separação e a unção que é a graça concedida por Deus para fazer aquilo que humanamente não é possível, que é se mover no sobrenatural. Os pastores aqui presentes, os diáconos, presbíteros, obreiros, receberam uma unção de consagração. Pastor Humberto foi consagrado a pastor. Ele recebeu uma unção, ele foi separado para exercer o ministério pastoral em ofício. E existe a unção, que é o poder divino, a graça divina de se mover no sobrenatural. Que unção é essa? É aquela que a gente fala assim, cara, fulano é cheio da unção. Quanto tempo que você não ouve isso? Há quanto tempo você não ouve alguém falar assim, cara, aquele ali é lotado da unção? Quanto tempo você não ouve isso? Porque nós, como igreja, normalizamos vir à igreja, sentir a presença, ouvir a palavra, anotar, até colocar em prática no dia a dia, mas não somos conhecidos como aqueles que carregam a unção. Porque estar na presença é diferente de carregar a presença. Você esteve aqui hoje, o louvor foi poderoso, alto nível. Você esteve na presença, você está na presença, mas talvez você não está carregando ela. Deus está nos chamando como igreja para esse tempo, o tempo em que vamos realmente carregar a presença. O slogan da nossa igreja é CPRV, o lugar da presença. Mas o lugar não é aqui, querido, o lugar é eu e você. Esse é o lugar da presença. E Deus está nos chamando para esse tempo. Tempo onde alguém fala assim, cara, eu vou ter que chamar fulano para orar por mim. Porque, cara, isso aí, meu irmão, é sobrenatural. E fulano entende de sobrenatural. Lembra aquela irmã do coque, que quando tinha uma causa impossível, você falava, ninguém vai orar por isso aí. Só ela pode orar por essa causa. Você lembra disso? A igreja está muito preta e a gente perdeu até essa essência daqueles que carregam a unção. Você quer ser conhecido somente por aquele que vai à igreja, que serve na igreja, que é um bom servo, um servo humilde, um servo leal, ou você quer ser conhecido como aquele que carrega a presença, como aquele que é lotado de unção? É sobre isso que o Senhor quer ministrar o nosso coração nessa noite. E eu acredito que o Senhor vai nos ativar para o sobrenatural nessa noite. Daqui para frente o que vai acontecer e o que eu vou falar vai ser totalmente direcionado pelo Espírito. A minha oração hoje à tarde foi, Pai, hoje o meu maior medo, e eu digo isso de forma literal, eu fiz essa oração com essa palavra porque foi a sensação que eu senti hoje à tarde. Senhor, o meu medo hoje é falar algo que não seja o Teu Espírito, falar uma vírgula além daquilo que o Teu Espírito quer ministrar à igreja. Então daqui para frente nós vamos ser movidos, o Espírito Santo vai trabalhar no decorrer dessa mensagem para nos mover para esse caminho do sobrenatural. E você vai sair daqui hoje ativado para esse sobrenatural, para esse mover de unção.
Primeiro tapa que eu tomei do Senhor falando... Vou ler a Bíblia já, tá, gente? Vocês estão acostumados já, calma. Vou ler a Bíblia, calma. Vocês já estão acostumados. Primeiro tapa que eu tomei do Senhor... No primeiro não, foi muito depois do primeiro, porque foi ontem. Ontem não, foi sexta. Quem percebeu que sexta-feira tinha uma borboleta bem ali em cima, ali, quietinha, paradinha? Pode levantar a mão, por favor. Vocês perceberam? Viu, pastora? Não foi só eu, não. Que eu contei para a pastora, ela falou, mas eu não vi, foi só você, foi uma visão. Vocês viram também? Só viram aqui na frente. Vocês estavam ligados. A borboleta estava ali paradinha enquanto o Duque estava ministrando. Se você quiser me chamar de maluco, é pessoal seu. Quando começou aquele movimento, você acredita nisso? Amém? Duque chamou as pessoas aqui na frente. Inclusive, irmão, deixa eu falar disso aqui rapidinho. Vai ser rápido mesmo, 1 minuto, vou até olhar a hora aqui. Quando o pregador chamar você aqui na frente, e você quiser vir, vem, para com essa vergonha. Quem vem aqui na frente não é só para aceitar Jesus, não é porque está pecando, não é porque está fornicando, não, gente. Não é porque está em adultério, ai, eu vou lá na frente me arrepender. Não, vir aqui na frente é demonstração de que você quer mais. Geralmente nós que estamos aqui pregando somos específicos em chamar. Vem aqui na frente você que se identificou com essa palavra hoje. Qual foi a palavra? Para ser cheio, para ser transformado, para ser avivado. Então vem. Sexta-feira o pastor chamou, veio 3 pessoas. Depois que a pastora veio a enxurrada. A pastora foi, ela está em pecado, eu também vou. Não é questão de pecado, querido, é questão de disponibilidade. É questão de deixar o Espírito falar o teu coração. Então se a palavra falou com você, vem aqui, caramba. Fica se segurando no lugar, não. Às vezes Deus tem algo para fazer em nós, nós precisamos dar um passo. Eu acredito nesse passo que você dá. Até porque quando você vem aqui na frente, tem pessoas que se prepararam. Os servos que estão na escala, eles se prepararam para estar aqui. Eles não vieram do oba-oba. Quem está na intercessão se preparou para estar aqui intercedendo. Quando você vem aqui, ele vem te ajudar, vem interceder com você. É melhor ser 2 do que 1. Então vem aqui na frente, poxa. Viu? Era só isso. Voltando. Fecha parênteses. Não, eu lembro onde eu estava. Eu fui voltar, o pessoal ficou dali assim. Borboleta. A borboleta. Eu lembro onde eu estava, gente. Calma. É porque geralmente eu esqueço, né? Obrigado, tia. Obrigado, Ingrid. Então, quando o Duque chamou as pessoas aqui na frente e começou aquele movimento profético, a borboleta saiu de onde ela estava e começou a voar aqui. Aí vocês viram, né, pastores? Começou a voar aqui, ó, dando rasante. Foi lá, voltou, foi atrás do Fernando, foi lá na mídia, subiu, foi lá atrás, ficou aqui. Depois ela sumiu, eu não vi para onde ela foi. Eu fiquei olhando assim, eu falei, uma borboleta. É só uma borboleta, maneiro. Aí o Espírito falou assim comigo, é só uma borboleta, Daniel? Aí eu falei, é uma borboleta, não é só uma borboleta. Que isso, tá doido? Não é só uma borboleta, eu não estava pensando isso. O Espírito começou a falar comigo. Eu falei assim, isso é coisa de gente muito espiritual, eu acho que eu nem estou nesse, estou brincando. Isso é uma borboleta, a borboleta ali entrou, veio, gente, a borboleta, acontece. O Espírito falou, ô carnudo, estou brincando, falou assim não, mas quase isso, trazendo para os dias de hoje. Ô carnudo, eu quero falar contigo, você pode por favor abrir o seu coração e os seus ouvidos? Eu falei, tudo bem, toma, fala aí, o que tem a borboleta? Aí Deus falou assim, presta atenção nela voando. Aí eu falei, pronto, estou tocando, eu vou ficar prestando atenção em borboleta voando. E só, e eu falei, tá bom, Deus quer falar, se Ele quer falar, Ele que fale. Vou ficar. E aí eu lembrei que nós estávamos na casa do Felipe e da Eliza. E lá no cantinho lá das árvores que tem lá, tinha uma, como é que é o nome daquilo? Um casulo. Aí eu falei, é verdade, beleza, uma borboleta e um casulo, show, valeu, e aí? E aí foi quando Deus começou a ministrar comigo, Ele falou, Daniel, a igreja nós precisamos como igreja nos movimentar mais no âmbito do sobrenatural. Nós como igreja precisamos fluir mais
no sobrenatural. Eu entendi, queridos, é simples, não é nada, não é uma revelação bombástica, mas Deus usou a borboleta e o casulo, porque me fez lembrar daquele dia, para me trazer para essa ideia do sobrenatural, para nos trazer para a ideia de que no ordinário Deus também fala com a gente, e às vezes nós deixamos se perder isso, que no dia a dia o Senhor se move no sobrenatural. Lembra de quando você andava, seja dirigindo, seja na rua andando, em Nova Iguaçu, no trabalho, e você estava em oração, você estava orando em línguas, você estava sendo ministrado pelo Espírito? Lembra desse dia? Lembra que você já foi assim um dia? E aí eu falei, tudo bem, Senhor, legal, uma borboleta e um casulo. E o Senhor me fez entender que nós, como CPRV, passamos 17, 18 anos guardado nesse casulo. E está chegando a hora, janeiro, fevereiro, março, é chegada a hora da CPRV sair de dentro desse casulo e começar a dar voos e saltos. É chegada a hora da CPRV sair de dentro. O que é o casulo? É transformação, é preparo. É chegada a hora da CPRV sair de dentro desse casulo e começar a dar voos maiores. Nós, como igreja, em 2024, não só em 2024, mas 2024, vai marcar a história dessa igreja. Não como alguns anos que foram marcados pelo pecado, não como alguns anos que foi marcado pela caverna, não como alguns anos que foram marcados pelo luto, mas será marcado pelo ano que a CPRV saiu de dentro desse casulo, terminou sua transformação e começou a dar voos e saltos maiores. Mas você precisa agarrar e entender essa palavra comigo. Existe um decreto sendo liberado para a CPRV, para um tempo chamado hoje. Mas o Senhor precisa encontrar no teu coração essa disponibilidade. Mas para isso, precisamos ser uma igreja que se move no, quem está comigo? Sobrenatural. Nós somos uma igreja em transição. Você consegue perceber que nós, ou a maioria de vocês, espero, consegue perceber que nós como igreja estamos passando por um processo de ser moldado, de ser lapidado. Estamos transicionando para um novo tempo. E muita coisa muda no meio dessa transição. Como o Alex fala, o que molda duas pessoas, o que vai moldar uma liderança é o quê? Relar, né? A rela. Tem que sair faísca, é assim que vai se moldar. Tem quem fique para participar do processo e tem quem saia. Da última vez que preguei, eu preguei sábado no culto jovem e domingo aqui no culto à noite. Nos 2 dias eu falei a mesma coisa que o Alex falou ontem. Você é quem decide se você vai ser aquele que está fazendo parte somente da realização ou se você vai fazer parte do processo para chegar à realização. Chega de ser somente uma promessa, querido. É do Alex essa frase. Deus está te chamando para ser a realidade dessa promessa. Mas só lá na frente, na realização, ou você quer se abrir a participar desse processo? Somos uma igreja viva e vibrante, que se move pelo sobrenatural. Ali atrás temos escrito a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Nós não somos uma igreja que vai andando para qualquer lugar e de qualquer jeito. Nós temos uma missão estabelecida,
nós temos uma visão estabelecida e carregamos valores. Somos guiados por uma visão, vivendo valores para cumprir uma missão. E está na blusa de todo mundo aí: amar, servir e discipular. 2024 ano vai ser o ano de ser guiado por essa visão de verdade. Não é só ir ali e ler não, querido. É viver debaixo dessa visão. É viver e carregar esses valores para cumprir a nossa missão. Então 2024 vai ser ano de segunda a segunda, amar, servir e discipular. 2024 ano vai ser o ano de vida na vida. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, não é um texto nada novo. É uma história que a gente já conhece. Está aí? Vamos ler? 1 Samuel 16, versículo 10. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Deus escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar, enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. Existem 2 citações sobre Davi na Bíblia, onde as qualidades e características de Davi vêm antes de qualquer coisa. Uma foi no dia em que ele foi chamado e escolhido para ser separado rei de Israel, e outra quando o rei pede para os seus servos escolher alguém para tocar harpa para ele. E um dos seus servos diz assim: eu conheço um moço, filho de Jessé, teu servo, toca bem. Essa vai para os músicos, tá? A primeira qualidade que foi citada por um dos servos de Saul sobre Davi foi: toca bem. Então, amém, né? Já entendeu? Labácia. A primeira característica foi: toca bem. Depois ele vem falando mais 7 características. De forma coincidência ou não, são 7 características dadas pelo servo de Saul. Coincidência ou não, temos 7 notas musicais. Então ele fala: toca bem, de boa aparência, sisudo em palavras. O Senhor é com ele, valente. Tem mais 2 que eu não lembro. Então, 2 citações que fazem de Davi na Bíblia. As características dele vêm antes de qualquer coisa. As qualidades dele vêm antes de qualquer coisa. Isso serve para a gente entender sobre aquele que quer ser chamado para uma missão, aquele que quer se mover no sobrenatural, aquele que deseja ser separado e escolhido, precisa ter as suas qualidades vindo antes de qualquer coisa. É mais ou menos aquela história assim: alguém fala de uma pessoa para o outro e o outro responde assim: a reputação dele o precede. Foi o que aconteceu com Davi. E eu imagino o orgulho de Jessé ouvindo e vendo isso, sabendo disso. Caramba, meu filhão. Mas vamos lá. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E simplificando, Davi era bonito pra caramba. E Deus, Yahvé, afirmou: levanta-te e unge, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá.
Põe outra versão, por favor. Não, pode voltar para o 13. Tem outra versão aí? Almeida? Alguma coisa dessa? Pode ser. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Deus deu a Davi 3 coisas que Ele quer nos dar hoje. Talvez você já as tenha, mas é hora de subir para outro nível. Deus deu uma missão, um processo e uma unção para Davi. Quando Davi é ungido rei, ele recebe uma unção. Ok? A gente acabou de ler o texto, não precisa pôr, calma. A gente acabou de ler o texto, que passa todos os irmãos dele, todos os filhos de Jessé, e Deus fala com Samuel, Samuel fala com Jessé. Não, ainda não. Está faltando alguém? Não é possível. Está faltando um, está lá no pasto. Ele fica lá, é moço, menino, um pastor ali. Está lá. Não, mas chama ele. Só vai sentar à mesa quando ele chegar. Tá bom, vou chamar. É o profeta. O profeta Samuel, quando chegou na cidade, os anciãos, os senhores falaram assim: a sua visita é de paz? Então, se o profeta está dentro da tua casa e fala assim, chama, vai titubear? O profeta era aquele que o povo olhava e falava assim: esse é cheio de unção, esse é lotado, é a quem a gente tem que temer quando o cara chega, porque o cara é dessa unção que eu estou falando. E Davi, quando é ungido, quando Deus fala com Samuel, é esse, pode ungir, vai. Desce uma unção a Davi. Qual unção? A unção de separação, a unção de consagração, que é o que eu falei aqui no início. Ele foi separado, consagrado, o próximo rei de Israel. Mas desce uma unção, a unção do sobrenatural, a unção de se mover no sobrenatural, a unção de fazer aquilo que humanamente não é possível fazer, somente pela graça divina. Então, quando Davi recebe aquela unção, Davi é separado o rei de Israel. Então, Davi recebeu o quê? Uma missão. E Deus, querido, te separou para uma missão, a começar pelo teu ministério, que não é cantar, não é tocar, não é dançar, não é pregar, não é ficar na portaria. Quando eu falo que Deus te deu uma missão e ela começa pelo teu ministério, estamos falando dos 5 ministérios, que já estamos há praticamente 3 anos falando aqui na CPRV. Você precisa carregar isso, que faz parte da nossa visão, e reverberar isso para quem está chegando e vai chegar. Também não adianta você ser lotado de unção, o cara que se move no sobrenatural, e não conseguir passar para quem está do teu lado, e discipular essa pessoa e fazer entender que ele tem um ministério além do serviço. Quais são os ministérios? Uns foram chamados apóstolos, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas e outros profetas. Então, quando Deus consagra Davi, Deus separa Davi e dá a ele uma missão. E Deus te deu essa missão. Você foi separado ao ministério. E você que ainda não sabe qual é o seu, hoje é o dia. Essa semana, talvez. Marca um almoço na casa do Alex, que ele gosta de receber o pessoal lá. Cadê o sorriso, Valdirene? E ele fala um pouquinho disso com você. Então você carrega essa missão, querido, para a gente se mover e caminhar no sobrenatural, que é o que Deus está querendo para nós em 2024 como igreja, e no seu individual. Você vai precisar entender e viver a sua missão, o processo e a unção. Foi o que Deus deu a Davi. Deus está nos levantando como igreja para esse tempo, com uma missão.
Uma delas é ser uma igreja, na verdade, ser uma voz profética para essa geração. E ser profético não é rodar, pular, falar eis que te digo. Ser profético não é ir para o monte, ficar lá em cima rodando até cair no meio das árvores. Ser profético é comunicar a mente e o coração de Deus. E é o que o Senhor quer para nós como igreja nesse tempo. Uma igreja que comunica a mente e o coração de Deus. E você que foi separado ao ministério profético, você que carrega o ministério de profeta, você precisa viver, respirar, comer, dormir, deitar e rolar em cima disso. Você precisa ser aquele que alguém olha e fala assim, aquele dali eu sei que carrega uma mensagem do Senhor, que comunica a mente e o coração de Deus para esse tempo. Então temos uma missão. 2024 é ano de você olhar para essa missão que Deus te deu e viver essa missão, como o Alex falou ontem. Deus está te separando. Existe um decreto e é para esse tempo. A segunda coisa que Deus dá a Davi, e vai ser rápido, realmente dessa vez. A segunda coisa que Deus dá a Davi ele deu 3 coisas, vem comigo. Uma missão, um processo e uma unção. A segunda coisa que Deus dá a Davi é um processo. E a maioria de nós aqui conhece pelo menos um pouco da história de Davi. A gente sabe que no processo, quem foi Davi? Davi foi aquele menino que começou lá no pasto, lá no deserto, a apacentar as ovelhas de seu pai, um moço. Enquanto os irmãos, os 7, né? 7 irmãos de Davi já eram guerreiros. Quando Samuel chega, inclusive na casa de Jessé, ele olha para Eliabe, se eu não me engano, e olha assim, que Eliabe era grandão, fortão. A família de Jessé, pelo visto, tinha uma genética boa, amém? Que ele olha para Eliabe, e eu acho que é ele. Ele é fortão, né? Tem característica de guerreiro, né? De rei e tal. Aí Deus já vem, ô Samuel, não é esse não, calma aí. Então vamos lá, passa um por um na passarela e vamos ver aquele que Deus confirma. Então Davi era o menor, era o caçula, era o mais novo. Talvez para Jessé, Davi era só um menino que estava lá cuidando das ovelhas. Mas já estava sendo gerado no coração de Davi um coração de servo, um coração de adorador, um coração de guerreiro, um coração de líder. Já estava sendo gerado em Davi um homem segundo o coração de Deus. Talvez você se encontre ou já se encontrou nessa posição de alguém que se vê como menor, de alguém que se vê atrás das malhadas, de alguém que se vê somente no pasto, de alguém que olha para os outros que estão à sua volta e fala, cara, tem muita gente boa aqui. Eu sou pequenininho. E talvez tenha muita gente melhor que você em volta mesmo. A diferença é na disponibilidade do teu coração. Porque Davi estava no pasto, mas ele estava disponível. Davi estava escondido, mas ele estava disponível. Para Jessé, ou até mesmo para a sociedade, Davi era só um garoto. Mas eles não estavam vendo o coração de Davi. A diferença do lugar que você está é a disponibilidade do teu coração. O Alex contou aqui uma experiência dele, que há 2 anos atrás, ele chorava no volante, chorava no banho, chorava na hora de dormir, chorava andando na rua. Por que ele chorava? Estava com depressão, Alex? Não. Porque ele disse que tinha um fogo cerrado no peito dele que não dava descanso. Existia uma chama dentro dele de viver a missão, de se encaixar num lugar, não de destaque, mas num lugar de alguém que vai levar outras pessoas a outro nível.
Talvez o Alex, há 2 anos atrás, se sentia no lugar em que Davi estava, escondido, sem perspectiva. Será que Davi, lá no pasto, ele se olhava e pensava, eu vou ser o próximo rei de Israel? Talvez o Alex, há 2 anos atrás, estava se sentindo nesse lugar. Qual foi a diferença que fez o Alex chegar onde ele chegou hoje? Como o testemunho dele ontem contou. A disponibilidade do coração. Ele já estava sendo moldado. Já estava sendo gerado nele um coração de servo. Um coração humilde. Um coração de adorador. Um coração de guerreiro. Então, Davi recebeu um processo. Nesse processo, por exemplo, ele matou um gigante. O gigante estava afrontando o exército de Israel. Ele chega somente para levar comida para os seus irmãos. Olha e fala, ninguém vai fazer nada não. Apesar de, na história, no tempo, cronologicamente falando, onde Davi estava, não tinha o Espírito Santo ainda, propriamente dito, porque o Espírito Santo vem tempos depois da vinda de Jesus. Mas Davi, ele já estava sendo movido pelo Espírito. Davi já estava nessa esfera do sobrenatural. Davi já tinha recebido uma unção de separação e uma unção que fazia o mover no sobrenatural. Tanto é que nesse texto, que eu não lembro onde está, não sei se é o capítulo 17, não, acho que é no 16 mesmo, mas não precisa colocar não. Tanto é que nesse texto, o Golias vem na frente e fala assim, ninguém vai vir me enfrentar não? Tem nenhum corajoso aí não? Aí Saul, que já tinha sido rejeitado por Deus, fala assim, o guerreiro, que ele não vai, o guerreiro que for, eu vou dar das maiores riquezas, eu vou dar o melhor que esse reino tem, eu vou dar a minha filha para se casar com ele. Jogou na ambição. Aí quando Davi chega, Davi vê isso tudo acontecendo. Davi era um menino esperto. Porque se fosse um lesado, um moleza desse, que tem às vezes no nosso meio, que tem gente mole, meu irmão, eu fico agoniado, é uma coisa que Deus trata em mim. Gente mole, cada um no seu tempo, amém? Mas às vezes essa moleza te impede, querido, de viver o sobrenatural. É muita moleza nesse corpo. Acorda. Junto positivo e negativo para dar aquele pss. Se Davi fosse aquele jovem, tem muito jovem mole hoje, né? Essa geração do celular, então está acabando com os jovens. Tem um menino que às vezes chega lá no estúdio para fazer aula, que eu falo, meu Deus do céu, branco, não pega um sol. Fica negócio de computador o dia inteiro. Não tem uma perspectiva de vida. Não sabe o que está fazendo da vida, não sabe quem ele é, não sabe, não é não? Tem uns meninos lá, uns adolescentes. Aqui não tem isso não, os adolescentes aqui são para frente. Elais e Felipe estão quebrando tudo com eles. Aqui a galera, tanto é que eles estão na escala de 14 ministérios aí, ó. São 12 dias, eles estão tirando 25 escalas. Os adolescentes são para frente. Mas se Davi fosse esse jovem, beleza, eu vim aqui trazer a comida dos meus irmãos, então eu vou deixar e vou embora. Davi não ia viver o sobrenatural. Então Davi, ele chegou e calma aí, não é só sobre essa comida, tem alguma coisa acontecendo aqui. Querido, quando Deus te coloca em algum lugar, seja no seu trabalho, no âmbito familiar, numa roda de amigos nova, não é só sobre aquele dia, aquela hora e aquele evento, é sobre algo que Deus quer fazer ali e quer te usar. Deus não faz nada à toa. Deus não dá ponto sem nó, né? Diz o ditado. Existe um propósito e uma missão nesse lugar que Ele te colocou. Será que você está conseguindo se destacar ou você está fazendo só o que você foi pedido para fazer? Porque se Davi tivesse ido fazer só o que foi pedido para fazer, ele tinha chego, tinha entregue a comida e tinha ido embora. Mas Davi olhou, sondou,
deixa eu sondar o que está acontecendo. E aí ele ouve o gigante afrontar, e aí ele ouve o burburinho. Olha o burburinho que ele ouve. Assim, como é que é o negócio? Aí olha o que é que Davi fala. Acha o texto para mim aí, varão. Aí quando tu achar, tu põe, não fica procurando ali não. Se tu não achar também não tem problema não. Mas acho que está no 16 mesmo. Foi o 16 que a gente leu, né? Aí olha o que é que Davi fala. Enquanto os guerreiros e Saul estavam falando que esse cara está afrontando, esse cara está querendo sair na mão com a gente. Mas quem for lá vai ganhar a melhor das riquezas. Davi chega e fala assim: quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Então o texto é claro em nos mostrar que Davi provavelmente foi o primeiro a enxergar a situação com o olhar do sobrenatural. E aí ele pergunta: como é que é o negócio aí? Aí os Zé Ruela, que estavam lá, responderam assim: ó, o negócio é o seguinte, aquele cara ali é 3 vezes maior que a gente, então ninguém vai. Tu é menor que a gente, então é 4 vezes maior que você. Mas o rei falou que quem for, ele vai dar das melhores riquezas, das melhores comidas, ainda vai dar a filha dele para ficar contigo. E aí, Davi? Aí Davi fala: beleza, eu vou. Será que Davi foi pelas riquezas? Claro que não. 17, 26. Põe pra gente aí, por favor. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a ex-filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivos? Aí eles respondem. Enfim, pode tirar. Eles respondem e Davi mesmo assim vai. Será que Davi foi pelas ambições que o rei colocou na mesa? Será que o coração de Davi estava nisso? Tempos depois, na verdade, Davi se torna um fugitivo. Ficou dentro da caverna. A caverna onde estavam os improváveis, que o Alex falou aqui ontem. Muito provavelmente Davi não foi por essa ambição. Então, Davi, no processo dele, era alguém que já estava separado, consagrado, já tinha recebido uma unção e não estava olhando só de maneira natural para as situações. Davi entendeu que todo lugar que o Senhor o colocou, que todo lugar, mesmo despretensiosamente, onde ele estava, ele tinha ali uma missão, além do alcance da visão de quem estava vivendo o natural. Davi já estava olhando à frente, Davi já estava vivendo o sobrenatural. Então Davi, nesse episódio que eu estou comentando aqui agora, ele faz o quê? Ele coloca a armadura, aí ele tira a armadura, porque ele não estava aguentando, que era pesado. Ele pegou só uma espada, 5 pedras, e lascou-lhe a pedra na testa do gigante. O gigante caiu, ele corta a cabeça e volta com a cabeça do gigante. Agora, no seu processo, Davi também matou urso e leão. No seu processo, Davi tocou a harpa para o rei. Deus já tinha rejeitado Saul, e Saul estava sendo assombrado por espíritos malignos. E o rei fala o seguinte: cara, chama alguém, ou alguém deu essa ideia, eu não me recordo, chama alguém para tocar a harpa, para ver se sai esse negócio ruim aí de você, aí de perto de você, que negócio está feio para tu, Saul. Saul fala: então traga-me um músico. E aí é quando nos céus fala: eu conheço um, toca bem, de boa aparência, sisudo em palavras, valente, guerreiro, servo. Chama Davi então. E a partir desse episódio, Davi se torna um dos escudeiros do rei. Davi se torna músico do rei. Então Davi ia até o rei
fazia o papel dele quando era necessário, depois voltava para o pasto das ovelhas de seu pai no deserto. E às vezes você está se olhando num lugar, no mesmo lugar que Davi, no lugar onde eu estou escondido, eu estou só no pasto. Meu irmão, você pode estar no pior lugar hoje da tua vida. Agora, como eu falei, o que define o lugar que você está é a disponibilidade do teu coração. Se você estar nesse lugar, duas coisas. Se você está nesse lugar, porque você plantou para estar onde você está. Você não planta maçã e colhe alface. Então, se você está nesse lugar que você está, deu a lógica. Você plantou para estar aí. Ou você não plantou, e por isso você está aí. E segunda coisa, é o lugar que Deus colocou. Abraça a causa, irmão. Abraça o processo. Olha para o lugar que você está, o pior que ele seja, e abraça. Entenda que foi o lugar que Deus colocou. E nesse processo de Davi, ele tocou para o rei, mesmo sabendo que Saul já era rejeitado por Deus. Às vezes Deus te coloca perto de alguém que na tua visão já foi rejeitado por Deus. Mas abraça. Deus não dá ponto sem nó. Deus é intencional em tudo que Ele faz. O mesmo Deus que colocou o Davi do lado de Saul para tocar para ele, é o Deus que está te colocando perto de alguém, para ser influência na vida dessa pessoa. 2024, Deus vai te colocar do lado de pessoas, para ser influência para essas pessoas. Deus vai te colocar do lado de pessoas que você vai olhar e falar assim, não tem mais jeito. Que você vai olhar e falar assim, não, eu não, bota outro. Mas você vai abraçar essa causa e vai olhar, foi Deus que me separou para estar aqui. Então Davi, amém, Lorena? Receba, para não ficar só nas minhas palavras. Recebeu? Toma, aleluia. Então Davi, mesmo sabendo que Saul já tinha sido rejeitado por Deus, que a autoridade, digamos, dele já estava comprometida de certa forma, porque Deus já o tinha rejeitado como rei, Davi mostrou um coração servo. Davi mostrou um coração humilde. Davi mostrou um coração de alguém que respeitava o processo. Ele poderia se colocar assim, se Deus, que é Deus, já rejeitou esse cara, o que eu vou fazer lá? 2024 é ano de você entender sobre servidão. Não é sobre o que você pensa, é sobre o que Deus mandou você fazer. Não é sobre os seus achismos, é sobre o lugar que Deus determinou que você esteja, para a missão que Ele te deu. Isso é respeitar o processo, querido. Davi, no processo dele, se tornou um fugitivo. Por quê? Porque Saul começou a demonstrar ciúmes de Davi, por conta dos feitos de Davi. Davi se tornou um guerreiro. Davi se tornou alguém de influência. O menino lá do pasto, o menino escondido, o pequenininho, o desprezado, o talvez despreparado, ganhou fama, ganhou influência. E querido, estamos aqui falando sobre se mover no... Estamos aqui falando de se mover no... Sobre carregar e ter uma unção. E a unção, assim como Davi, a unção ela te dá popularidade. Só que popularidade sem propósito, popularidade sem missão, é uma vida sem propósito.
É por isso que tem muita gente popular pela unção, aspas, que carrega, porque movimento não é unção. Estou falando aqui, eu falei que existem dois tipos de unção. A unção de separação e a unção de se mover no sobrenatural. A graça divina de Deus para fazer e influenciar aquilo que humanamente não é possível. É de duas unções que eu estou unções que eu estou falando. Então, movimento não significa que é alguém cheio de unção. Movimento é só movimento. Unção é se mover no sobrenatural. Unção é ser conhecido por aquele que, aquele cara ali, ó, a gente está aqui no natural, mas ele está vendo o sobrenatural. Então, uma popularidade, a fama sem missão é uma vida sem propósito. Mas fica tranquilo, a fama, não a fama que eu estou falando de 1 milhão de seguidores, de não sei o que, essa coisa não. Eu estou falando fama de que as pessoas falam, pô. A pessoa fala mal de você, não vai falar também da fama. É disso que eu estou falando. Então a fama, a popularidade, sem uma missão estabelecida, esclarecida, é uma vida sem propósito. E essa popularidade, essa fama, ela é consequência de alguém que se move no sobrenatural. Você às vezes pensa, eu estou com um problema tal, fulano vai ter algo para me ajudar a resolver esse problema. Provavelmente, fulano é alguém que carrega uma unção para esse determinado problema que você está enfrentando. Isso diz respeito à popularidade dele. A popularidade apontava Jesus para o trono, mas a missão apontava Jesus para a cruz. A unção, querida, ela te expõe, mas ela não te guarda. Mas a missão, ela te guarda. Eu vou falar de novo. Quando você começar a viver a partir de hoje, que eu sei que essa mensagem vai mudar a tua vida, eu sei que a partir de hoje você vai ser ativado para viver e se mover no sobrenatural. Então, a partir de hoje vai ser consequência carregar uma fama, uma popularidade de alguém que se move nesse sobrenatural. E a unção vai te expor. Porém, o que vai te manter e te proteger é a missão. Porque se você começar a se mover somente por essa unção, por esse sobrenatural, por esse místico, por esse, enfim, qual o nome que você queira dar, você vai se perder. Agora, o que vai te manter focado no propósito é a tua missão. Então, por isso a unção te expõe, mas não te guarda. A tua missão, sim. Davi nos mostra um espírito. Estou falando de processo, amém? Deus deu a Davi missão, processo e unção. Davi mostra um espírito humilde, paciente, perseverante. Por quê? Deus deu a Davi, no meio do processo dele, a oportunidade de matar Saul. Mas Davi não o fez. Isso mostra a lealdade do coração de Davi. Isso mostra o entendimento que Davi tinha sobre a autoridade. Davi tinha ciência da unção e separação que ele recebeu. Mas Davi tinha ciência e consciência de que Saul ainda era uma autoridade, mesmo que rejeitada por Deus. Isso mostra o quê? Mostra Deus moldando também o caráter de Davi. Quando Deus te dá uma missão, Ele vai te dar um processo. E no meio do processo Ele vai moldar o teu caráter. Agora, unção não define caráter, mas caráter sustenta unção. É por isso que a gente vê muita gente no oba-oba. Aparentemente é cheio de Deus, porque movimento não é significado de unção, de separação. E você vê que o cara não tem caráter.
Porque a unção não vai sustentar o caráter dele. A unção somente, o caráter na verdade que vai ratificar a unção que ele carrega. Então você vai viver esse processo. Em 2024 a CPRV vai viver esse processo. O pastor Matheus Duque aqui, muito direcionado pelo Espírito e muito específico, ele disse que nós vamos viver processos difíceis em 2024 como igreja. Mas ele foi muito específico em dizer que para todo processo e para toda terra seca, existe um rio de águas vivas que desce para arar e molhar essa terra. E Deus, como não dá ponto sem nó, usou o pastor Matheus Duque para falar na sexta que nós vamos viver tempos e processos difíceis. Mas Deus também falou sobre o Alex que quando Deus quer te dar resistência, quando Deus quer aumentar a sua resistência, a sua influência, Ele vai fazer o quê? Ele vai te esticar, meu irmão. A intensidade, a pressão e a dificuldade do seu processo é proporcional ao tamanho do seu propósito, da sua missão. É por isso que às vezes a gente vê gente caindo, ficando pelo meio do caminho. Porque em algum momento ele percebeu o seu propósito, a sua missão. Em algum momento ele se colocou disponível a viver esse processo, a viver essa missão e receber essa unção. Só que ele não aguentou a dor do processo. Ele não aguentou a intensidade daquilo que Deus chamou ele. Você quer entender sobre o processo, por exemplo? Vê o podcast da Ana Paula Valadão com o Brunão no Hub. 2 horas e 20 de podcast. Ver a Ana Paula Valadão diante do trono hoje, cantar as músicas deles aqui é fácil. Ter a Ana Paula como referência é moleza. Agora, assiste o podcast e vê se você quer se submeter a esse processo que ela passou. Quando Deus te leva a um lugar de dificuldade, a um lugar de processo, a um momento específico de processo, é porque Deus quer te dar unção específica para vencer aquele processo e derramar essa unção na vida de outras pessoas que Deus vai colocar do teu lado. Então encare os teus processos, querido, não como uma mera dificuldade da vida, mas como um lugar que Deus te colocou, um chamado que Deus te deu, uma missão que Deus te deu, e com o entendimento de que Ele quer te dar uma unção determinada e específica, uma unção de se mover no sobrenatural naquele assunto. Por que você vê um empresário numa plataforma lá do coach falando, eu quebrei 7 vezes, aí fui, subi, fiquei milionário, perdi de novo, desci, aí tive 400 funcionários, depois tinha um só, depois trabalhei sozinho, depois perdi tudo. Aí ele conta toda aquela história que não é mentira. E não é sensacionalismo. O nome disso é processo. Mas o que ele estava adquirindo ali? Se a gente olhar hoje para você, empresário, empreendedor que está aqui dentro da tua dificuldade, Deus está te dando unção para se mover no sobrenatural. Na tua empresa, nas tuas finanças, porque Deus vai colocar pessoas do teu lado que vão precisar desse sobrenatural e dessa unção e autoridade que Deus está te dando. Se Davi tivesse desistido no meio desse processo, querido, ele não chegaria a rei. Davi foi Davi, né? Só Davi, nada menos que Davi. Ele não seria esse Davi que a gente está aqui falando hoje. O nosso problema é olhar para as nossas dificuldades e enxergar tudo no natural. E se você entrou por essa porta, você já veio aqui na frente, você aceitou Jesus, você tem o entendimento do Evangelho, você não se move só no natural. Deus está te chamando para um tempo de se mover e fluir no âmbito sobrenatural.
A escassez que você vive no teu negócio não é fruto do mercado que está em colapso, não é fruto de um partido ou de uma ideologia que entrou e, ai meu Deus, o país vai quebrar. É Deus te chamando para viver o sobrenatural. É Deus querendo derramar unção específica nesse lugar que Ele te colocou. Se você é empreendedor, não sei porquê, mas Deus está me direcionando a falar sobre isso. O Espírito está me movendo a falar sobre isso. Se você é um empresário, um empreendedor, e você ainda não entendeu que os teus negócios são sobre finanças, querido, você vai quebrar mais 10 vezes até você entender que tudo que você vive é sobrenatural. A provisão diária é sobrenatural. As vendas que você está fazendo é sobrenatural. Não é fruto do Instagram, não é fruto de um relacionamento. Isso é obrigação nossa, é obrigação minha ser um bom profissional, ser pontual, entregar o meu melhor, divulgar meu negócio. Isso é obrigação. Agora, a provisão que Deus me dá todos os dias é fruto do sobrenatural. E não serve só para você que é empresário, não. Serve para você que também é assalariado. Deixa de ser limitado e olhar para o teu salário só como um salário. Aquilo que Deus te dá na tua conta todo quinto dia útil é graça divina, é graça soberana. Então, quando Deus te coloca em um lugar, querido, Ele está querendo te dar unção naquele determinado lugar. Quando Deus te expõe a uma situação, é porque Deus está querendo te dar unção naquela situação. Quando Deus expõe alguma área da tua vida a um problema ou uma dificuldade, é porque Ele está querendo te dar autoridade e unção naquela área. É por isso que a gente entra e sai daqui e continua vivendo a mesma vidinha. Não cresce, não muda. Eu quero que você olhe agora em poucos segundos para 10 anos atrás da tua vida e reflete se você está no mesmo lugar que você está hoje. Se a resposta é sim, querido, hoje é o dia de vir aqui na frente e decidir se mover e fluir no sobrenatural. Decidir receber essa ativação, essa unção para se mover naquilo que humanamente não é possível. Mas se você olhou para 10 anos atrás e você consegue enxergar que você teve uma melhora, uma evolução, ok, é tempo de subir de nível. Deus está te chamando para outro nível. Então, quando Deus te expõe, querido, em uma área da tua vida, é porque Ele está querendo te dar autoridade e unção naquela área. Nada acontece por acaso. A pastora Nihandra não teve um esgotamento esse ano só porque ela estava cansada, só pelo acúmulo de funções, ou somente porque ela veio de muito tempo sem tirar férias. Deus não dá ponto sem nó. Deus deu autoridade, Deus está dando autoridade e unção para ela, porque ela vai ministrar isso na vida de outros pastores. Deus vai criar situações para ela discipular pastores que estão à beira de se sentirem cansados, fadigados, com vontade de entregar tudo. Pastores que estão para quase entrar no índice daqueles pastores que suicidaram, porque não estão aguentando a dor do processo, porque não estão aguentando, porque estão se comparando a outros. Por que fulano está naquele patamar e eu estou aqui ainda? Porque para cada um Deus deu uma missão, um propósito e um processo. Então Deus esse ano vem capacitando e dando autoridade para a pastora, porque pastores vão sentar naquele gabinete e vão receber cura.
Por que a CPRV, viveu tantos processos difíceis até aqui? Só porque tinha gente pecadora aqui dentro? Não. Estou filtrando. Só porque tinha gente que não queria nada com Jesus, só queria oba-oba? Não. Só porque passou gente desleal? Não. Porque Deus estava nos moldando no processo para termos autoridade e unção para ministrar a outras igrejas. Porque 2024 é o ano de startar a visão apostólica, a visão onde a nossa igreja começa a se tornar referência para outras igrejas, para outros pastores, para outros líderes. Por isso os processos foram difíceis até aqui. Por isso passamos madrugadas dentro daquele gabinete. Por isso passamos por confronto. Por isso você está sendo confrontado. Por isso você está sendo convidado a sair da zona de conforto. Por isso você está sendo exposto. Mas se você continuar longe da maturidade, perto da meninice, você não vai ser levado a esse lugar de autoridade, de unção. Você vai continuar lá no pasto. Algum problema nisso? Não. Você poderia estar muito à frente. Entenda, querido, quando Deus expõe, eu vou ratificar isso, que isso aqui vai mudar a tua vida. Isso aqui vai mudar a tua semana. Isso aqui vai mudar o teu processo. Isso aqui vai mudar a tua forma de ver a vida, de ver as coisas. Vai mudar a tua forma de orar. Quando a tua vida é exposta em algum determinado lugar, é porque Deus está querendo te dar autoridade naquilo ali. Se mova no sobrenatural. Para de tentar encontrar respostas somente naturais. Elas são importantes, mas tem algo sobrenatural que Deus quer derramar naquela área. Deus deu a Davi uma missão, um processo e uma unção. Versículo 13 do capítulo que a gente leu, que foi o 16, diz: o Espírito do Senhor, no final do versículo, põe ali pra gente, por favor. Cadê o pessoal do louvor? Pode vir, o restante. Cadê o, aqui? Apaga a luz aqui para mim, por favor, a primeira. Deixa o Espírito Santo fluir no teu coração agora, querido. Versículo 13 diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. O final, pode voltar, fica no 13. O final do versículo diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Tem traduções que dizem: o Espírito do Senhor dominou Davi. O Espírito do Senhor possuiu Davi. Querido, Deus quer muito mais do que você vir aqui domingo à noite. Deus quer muito mais do que você vir aqui 12 dias, só para bater cartão. Deus quer te possuir, querido. Somos uma igreja que diz: somos o lugar da presença. E esse slogan não está se referindo somente a esse espaço físico. Esse slogan está se referindo a você. Deus não deseja uma parte de nós. Deus não deseja uma parte do teu dia. Deus não deseja uma parte do teu coração. Deus quer tudo de nós. Deus quer nos possuir. Mas é preciso ter fome para encontrá-lo, querido. É preciso ter fome. Fome por esse sobrenatural que eu estou te falando. Fome por receber dessa unção. Fome por viver e fluir no sobrenatural.
Deus quer, além de nos movimentar no Espírito, somente aqui no culto, Deus quer movimentar a nossa vida no Espírito. Deus quer que a nossa vida flua no Espírito. A borboleta dentro do casulo não é só uma borboleta, não é só um processo natural da natureza. O ordinário do teu dia a dia não é só o teu dia a dia comum. É o Espírito de Deus querendo te levar ao lugar do sobrenatural. A unção. Você pode ficar de pé comigo, querido, por favor? Queria pedir que a intercessão ficasse ligada. Você que está na escala, você que não está. Porque Deus vai nos ativar nessa noite. Deus vai mover em nós. Deus vai nos levar para esse nível de viver o sobrenatural. Deus vai nos levar para esse ambiente de sobrenatural. Unção é a habilidade e o poder que o Espírito Santo nos dá para cumprir a missão que Deus nos deu. Eu vou repetir para você. Unção, que não é a de separação, é a unção do sobrenatural, é o óleo que você recebe. Meu Deus, tem mais coisa, vai ficar para outro dia. Essa unção que eu estou falando é o óleo. Sabe, o motor, ele tem uma engrenagem, precisa de um óleo. Se o motor ficar sem óleo, a engrenagem vai pifar, vai quebrar, vai travar. A unção é esse óleo para lubrificar as tuas engrenagens. É por isso que às vezes alguma engrenagem da tua vida está atrofiada, porque está te faltando unção, está te faltando um óleo nessa determinada área. O esgotamento que você está vivendo às vezes é falta dessa unção, e porque Deus quer te levar nesse lugar de autoridade. Nós aprendemos a construir uma vida no natural, uma vida que se move ao sobrenatural. Eu venho terça, eu ouço o estudo bíblico. Eu venho quinta e participo do profético. Eu venho domingo, ouço as instruções. Eu participo da ceia. Eu fico na porta. Eu sirvo a água do pregador. Mas você não se move no sobrenatural. E Deus quer te levar a esse lugar, porque você construiu uma vida no natural. Você acha que o teu processo e a tua missão se resume somente a vir nos cultos. E no processo que Deus está te levando, depender dele atrai unção. Deus vai te levar a um lugar de dependência. E você vai lembrar desse dia e dessa palavra. Se preciso for, Deus vai te machucar no processo da dependência. Porque quanto mais Ele te esticar, mais Ele vai te dar unção. Mais você vai fluir no sobrenatural. Pague, querido, o preço necessário para ter unção. É caro. Porque se fosse barato, muita gente tinha. É por isso que a gente vê pouquíssimas pessoas hoje. Que você olha e fala assim, aquele cara ali, irmão, cheguei perto dele, ó, estou todo arrepiado. Porque é caro carregar, viver uma vida sobressaindo, vivendo no sobrenatural. Custa caro. Então é caro, mas você e eu e nós como CPRV vamos pagar o preço necessário para carregar e ter essa unção. Somos o lugar da presença. Mas quem é você no corpo CPRV? Alguém que visita o lugar da presença no domingo? É alguém que somente está na presença? Ou você é o lugar da presença? Quem é você no corpo CPRV? Quem é você no processo que Deus está levando a CPRV a viver? Alguém que conta a experiência do outro, ou alguém que está vivendo as próprias experiências? Facilmente eu poderia usar essa palavra para te dizer, querido, para de andar com quem não se move no sobrenatural e cola em quem está cheio de unção.
Mas 2024 não é sobre isso. 2024 é sobre vida na vida. Você vai colar com alguém, porque Deus vai derramar na vida de vocês dois essa unção. Você vai colar com alguém que talvez você veja que não está no mesmo nível que você, ou que está no mesmo nível que você, ou que está no nível acima de você. Vai colar nele porque vocês vão buscar a Deus, essa presença e esse sobrenatural. Se exponha, querido, a essa presença. Se exponha a esse nível de sobrenatural. Se exponha a esse nível de fluir no Espírito. Olha para a tua vida. E há quantos anos você está com a água pelos tornozelos? Há quantos anos você não mergulha nessa água? Há quantos anos as águas não batem nem no lombo ainda? Quantos anos você está nesse lugar de conforto,